paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Livro de Juízes, capítulo 19. Naquele tempo, como não havia rei em Israel, aconteceu que um levita, vindo fixar-se no fundo das montanhas de Efraim, tomou ali por concubina uma jovem de Belém de Judá. Esta foi-lhe infiel, deixou e foi para junto de seu pai em Belém de Judá, onde ficou 4 meses. Seu marido foi ter com ela para falar-lhe ao coração e conduzi-la à sua casa. Levou consigo um servo e 2 jumentos. Ela o introduziu na casa de seu pai. Quando o pai da mulher o viu, saiu a recebê-lo alegremente. Retido pelo sogro, o pai da jovem, ficou o levita com ele durante 3 dias. Comeram, beberam e passaram a noite. Na manhã do 4º dia, quando se levantaram e se dispunham a partir, o pai da jovem disse ao genro: restaura primeiro as tuas forças com um pouco de pão e depois disso partireis. Sentaram-se ambos, comeram e beberam. Então o pai da jovem disse ao genro: peço-te que passes aqui ainda esta noite e alegre-se o teu coração. Devido à insistência do sogro, o homem que já se tinha levantado para partir, tornou a recostar-se e passou ali ainda aquela noite. Chegada a manhã, preparando-se ele para se pôr a caminho, disse-lhe o pai da jovem: peço-te que restaure as tuas forças. Deixai a vossa partida para o declinar do dia, e comeram ambos juntos. Levantou-se então o homem e dispunha-se a partir com a sua concubina e o seu servo. O sogro, porém, pai da jovem, disse-lhe de novo: olha, que o dia declina e a noite se aproxima. Passai a noite aqui. Sim, o dia se vai acabando. Passa aqui a noite tranquilamente. Amanhã vos levantareis cedo e partireis, a fim de voltardes para a vossa casa. O levita, porém, não consentiu. Partiu e chegou a Jebus, que é Jerusalém, com a sua concubina e seus 2 jumentos selados. Quando chegaram, o dia ia declinando. Então o criado disse a seu amo: vem, tomemos o caminho da cidade dos Jebuseus para ali passarmos a noite. Não, respondeu-lhe o amo, não entraremos numa cidade estrangeira, onde não há israelita, iremos até Gabaá. Vamos, ajuntou ele, procuremos atingir um destes lugares e nos alojaremos em Gabaá ou em Ramá. Prosseguiram, pois, o seu caminho. O sol se punha quando se encontravam perto de Gabaá de Benjamim. Dirigiram-se para lá, a fim de passarem a noite. Tendo entrado na cidade, parou o levita na praça e ninguém lhe ofereceu hospitalidade. Ao anoitecer, apareceu um homem idoso que voltava do seu trabalho no campo. Era também da montanha de Efraim e habitava como forasteiro em Gabaá, cujos habitantes eram benjaminitas. O velho, levantando os olhos, viu o levita na praça da cidade. Aonde vais? Disse-lhe ele, e de onde vens? Nós partimos, respondeu o levita, de Belém de Judá, e vamos até o fundo da montanha de Efraim, onde nasci. Acabo de deixar Belém de Judá para voltar à minha casa, mas ninguém me quer acolher. Embora tenhamos palha e feno para os nossos jumentos, pão e vinho para mim, tua serva e o jovem, teu servo, nada nos falta. O velho respondeu: a paz esteja contigo, e te darei tudo o que for necessário. De modo algum deverás passar a noite na praça. Fê-lo entrar em sua casa e deu de comer aos jumentos. Os viajantes lavaram os pés e foi-lhe servida a refeição. Enquanto restaurava as forças, vieram os habitantes da cidade, gente péssima, e cercando a casa do velho, bateram violentamente a porta. Faze sair, gritaram eles ao velho, dono da casa. Faze sair o homem que entrou em tua casa para que nós o conheçamos. O velho saiu e foi ter com eles, dizendo: não queirais, irmãos, cometer semelhante maldade, pois esse homem é hóspede de minha casa. Não pratiqueis tal infâmia. Eis aqui a minha filha virgem e a concubina desse homem. Eu vou-los trarei. Vós podereis violá-las e fazer delas o que quiserdes. Somente vos peço que não cometais contra esse homem uma ação tão infame. Eles, porém, não quiseram ouvir. Então o levita, vendo isso, trouxeram-lhe sua concubina. Eles a conheceram e abusaram dela durante a noite até pela manhã, e despediram-na ao amanhecer. Ao romper do dia, veio a mulher e caiu à porta da casa onde estava o marido, e ali ficou até que o dia clareasse.
Chegada a manhã, levantou-se o marido, e ao abrir a porta para continuar o seu caminho, eis que sua concubina jazia diante da porta, com as mãos estendidas sobre a soleira. Levanta-te, disse-lhe ele, vamos embora. Mas a mulher não lhe respondeu. Tomou então, pô-la sobre o jumento e tomou o caminho de volta para sua casa. Chegando à sua casa, pegou um cutelo, dividiu o cadáver de sua concubina, membro por membro, em 12 partes, e enviou-os por todo o território de Israel. Todos que testemunharam aquilo disseram, jamais se fez ou se viu tal coisa, desde que Israel subiu do Egito até este dia. Ponderai bem isto, deliberai e pronunciai-vos. Juízes capítulo 20. Movimentaram-se, pois, todos os israelitas como um só homem, desde Dan até Bersabeia, e até a terra de Galaade. E a assembleia reuniu-se diante do Senhor em Masfa. Os chefes de todo o povo e todas as tribos de Israel apresentaram-se diante da assembleia do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé, armados com a espada. E os filhos de Benjamim souberam que os israelitas tinham subido a Masfa. Os israelitas disseram, dizei-nos de que modo se cometeu este crime. O levita, marido da mulher que foi morta, tomou a palavra. Eu cheguei a Gabaá de Benjamim, disse ele, com minha concubina para ali passar a noite. Os homens de Gabaá, porém, amotinaram-se contra mim e cercaram de noite a casa, querendo matar-me. Violentaram a minha concubina e ela morreu. Tomei-a então e cortei em pedaços e mandei distribuir por todo o território da herança de Israel, porque cometeram uma atrocidade e uma infâmia em Israel. Vós todos os israelitas que aqui estáis, dai o vosso parecer e tomai uma decisão. Levantou-se então todo o povo como um só homem, dizendo, ninguém dentre nós irá à sua tenda e ninguém voltará à sua casa. Eis o que agora vamos fazer a Gabaá. Lancemos a sorte contra ela. Tomemos dentre todas as tribos de Israel 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000 e 1.000 de cada 10.000, que irão procurar víveres para o abastecimento do povo. É preciso, quando eles voltarem, tratarmos a Gabaá de Benjamim como ela merece pela infâmia que cometeu em Israel. Assim se coligou contra a cidade todo Israel como se fora um só homem. Mandaram mensageiros a todas as famílias de Benjamim, para que lhes dissesse, que maldade é essa que se cometeu no meio de vós? Entregai-vos sem demora os celerados de Gabaá, para que os matemos e tiremos o mal do meio de Israel. Mas os benjamitas não quiseram dar ouvido aos seus irmãos israelitas. Juntaram-se em Gabaá todas as suas cidades para combater contra os israelitas. Contaram-se naquele dia os benjaminitas que acorreram de todas as cidades, 26.000 homens armados de espada, sem contar os habitantes de Gabaá, que eram 700 homens de escol. Entre todo esse povo havia 700 homens de escol que não se serviam da mão direita, e todos capazes de atirar pedras com a funda num cabelo sem errar o alvo. O número de israelitas recenseados, excluindo Benjamim, era de 400.000 homens armados de espada, todos aptos para o combate. Os israelitas subiram a Betel para consultar o Senhor. Perguntaram, quem de nós subirá primeiro para começar a luta contra os benjaminitas? O Senhor respondeu-lhes, Judá será o primeiro a subir. Partiram os israelitas no dia seguinte pela manhã e acamparam perto de Gabaá. Começaram o combate contra os filhos de Benjamim e puseram-se em ordem de batalha perto da cidade. Saindo os benjaminitas, infligiram a Israel naquele dia uma perda de 22.000 homens que juncavam o solo. A multidão dos filhos de Israel, recobrando nova coragem, pôs-se outra vez em ordem de batalha no mesmo lugar onde estiveram na véspera. Até à tarde estiveram os filhos de Israel chorando diante do Senhor e o consultaram, dizendo, devo continuar ainda a combater contra os filhos de Benjamim, meu irmão? O Senhor respondeu, marchai contra ele. Os israelitas avançaram pela segunda vez contra os benjaminitas, que saíram de Gabaá ao seu encontro e lançaram-nos de novo por terra, matando 18.000 israelitas, todos homens que manejavam a espada. Então todo o povo dos israelitas subiu a Betel e ali sentados lamentaram-se diante do Senhor, jejuando naquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos diante do Senhor. E consultaram-no. Naquele tempo a arca da aliança de Deus estava lá com Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, que se conservava junto dela. Disseram, pois, devo continuar ou devo cessar a guerra contra Benjamim, meu irmão? O Senhor respondeu, ide, porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos.
Israel pôs emboscadas em volta de Gabaá, e ao terceiro dia recomeçou o combate contra os benjaminitas, na mesma ordem de batalha que antes. Saindo contra eles, os benjaminitas deixaram-se atrair para longe da cidade, e puseram-se como das outras vezes a ferir e a matar alguns homens de Israel, uns 30 aproximadamente, nos caminhos que sobem para Betel e para Gabaá através do campo. Os filhos de Benjamim disseram entre si: Ei-los batidos diante de nós como dantes. Os filhos de Israel, porém, diziam: Fujamos e atraiamo-los para longe da cidade por esses caminhos. Então, saindo todos os israelitas dos seus postos, ordenaram-se em batalha em Baal-Tamá, enquanto os homens de emboscada deixaram seus esconderijos na planície de Gabaá. Surgiram assim diante de Gabaá 10.000 homens de Escol do exército de Israel. A batalha foi rude, mas os benjaminitas não supunham que a derrota ia atingi-los. O Senhor destruiu Benjamim à vista dos filhos de Israel, os quais mataram naquele dia 25.100 benjaminitas, todos armados de espada. Os filhos de Benjamim foram derrotados. Os israelitas tinham-lhe cedido terreno para fugir, porque confiavam na emboscada que tinham posto junto de Gabaá. Saindo, pois, os homens dessa emboscada, cercaram a cidade e passaram tudo a fio de espada. Ora, os homens de Israel tinham combinado com os da emboscada que fizesse subir da cidade como sinal uma nuvem de fumo. Os homens de Israel simularam a fuga no combate e Benjamim pôs-se a ferir e a matar cerca de 30 homens, dizendo: Sem dúvida estão derrotados diante de nós, como no primeiro combate. Mas quando a nuvem de fumo começou a subir da cidade, os benjaminitas olharam para trás e viram o incêndio de Gabaá subir até o céu. Os homens de Israel deram volta e os benjaminitas ficaram pasmados ante o desastre que vinha sobre eles. Voltaram as costas diante dos israelitas e tomaram o caminho do deserto. O exército, porém, os perseguiu de perto e os das cidades foram massacrados, cada um em seu próprio lugar. Cercaram os benjaminitas, os perseguiram e esmagaram em todas as suas paragens até defronte de Gabaá, para as bandas do levante. Dessa sorte caíram 18.000 valentes guerreiros benjaminitas, enquanto o resto se pôs a fugir para o deserto até o rochedo de Remom. Nessa fuga foram ainda mortos 5.000 homens pelo caminho e perseguidos de perto até Gedeão. Mataram ainda 2.000. Naquele dia foram mortos 25.000 homens de Benjamim, guerreiros valentes que manejavam a espada. 600 homens tinham chegado em sua fuga para o deserto, ao rochedo de Remom, onde permaneceram por 4 meses. Entre mentes, os israelitas tinham se voltado contra os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que lhe caía das mãos da cidade, desde os homens até os animais. Incendiaram também todas as cidades que encontraram. Juízes capítulo 21. Os filhos de Israel tinham jurado em Maspa, dizendo: Ninguém dentre nós dará sua filha em casamento a um benjaminita. Dirigiu-se ao povo a Betel, onde ficou até a tarde, em presença do Senhor, levantando grande clamor à voz com grandes lamentações, porque diziam eles: Ó Senhor Deus de Israel, aconteceu essa desgraça, que nos falte hoje uma tribo de Israel? No dia seguinte, pela manhã, o povo levantou naquele lugar um altar, sobre o qual ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. E disseram: Haverá alguém dentre todas as tribos de Israel que não tenha comparecido à Assembleia em presença do Eterno? Com efeito, fora pronunciado o seguinte juramento solene contra aquele que não subisse a Maspa diante do Senhor: será punido de morte. Os filhos de Israel tiveram pena de Benjamim, seu irmão. Assim diziam eles: Foi hoje uma tribo cortada de Israel? Onde vamos buscar mulheres para os que restam, pois que juramos pelo Senhor não lhes dar nossas filhas em casamento? Por isso perguntava se não havia alguma tribo de Israel que não tivesse subido para o Senhor em Maspa. Ora, ninguém de Jabes, em Galaade, tinha vindo ao acampamento ou comparecido à assembleia. Fez-se o recenseamento do povo e não se encontrou, com efeito, homem algum de Jabes em Galaade. Então a assembleia enviou para lá 12.000 guerreiros valentes com a ordem seguinte: Ide passai a fio de espada todos os habitantes de Jabes em Galaade, com as mulheres e as crianças. Eis como deveis fazer: votareis ao intérito todo homem, bem como toda mulher que se houver deitado com homem. Encontraram entre os habitantes de Jabes em Galaade 400 moças virgens,
que não tinham conhecido varão, e as levaram ao acampamento de Silo, na terra de Canaã. Toda a assembleia enviou mensagens de paz aos benjaminitas que tinham se refugiado no rochedo de Remom. Voltaram eles para as suas casas e foram-lhe dadas por mulheres as filhas de Jabe em Galaade, que tinham sido poupadas. Mas isso não lhes foi suficiente, chegaram para todos. O povo teve pena de Benjamim, porque o Senhor tinha feito uma brecha nas tribos de Israel. Os anciões da assembleia disseram: que faremos para dar mulheres aos que restam? Pois todas as mulheres de Benjamim foram exterminadas. E acrescentaram: fique para Benjamim a herança dos que sobreviveram, para que não seja cortada uma tribo de Israel. Mas não podemos dar-lhe nossas filhas em casamento, pois os filhos de Israel lançaram a maldição a todo aquele que desse a sua filha por mulher a um benjaminita. E disseram: eis que se celebra a festa anual do Senhor em Silo. Silo está situada ao norte de Betel, ao oriente do caminho que vai de Betel a Sinquém e ao sul de Lebona. Depois deram esse conselho aos filhos de Benjamim: ide e escondei-vos nas vinhas. Quando virdes as filhas de Silo saírem para dançar em coro, sai de repente das vinhas, e cada um tome uma para a mulher entre as filhas de Silo. Em seguida voltai para a terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se junto de nós, que lhe diremos? Deixai-as vir conosco, pois durante a guerra não podemos tomar uma mulher para cada um. Aliás, não só vós quem lá destes, e nem tem desculpa nisso. Assim fizeram os benjaminitas. Tomaram entre as dançarinas mulheres segundo o seu número. Tomaram-nas e voltaram para sua casa. Depois construíram cidades e habitaram nelas. Voltaram também os israelitas, cada um para sua tribo e sua família, e para a terra de sua herança. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Continuação do capítulo 18 de Lucas, dos versículos 18 ao 43. Um homem de posição perguntou então a Jesus: bom mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Conheces os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás pai e mãe. Disse ele: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. A essas palavras, Jesus lhe falou: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo isso, ele se entristeceu, pois era muito rico. Vendo entristecer-se, disse Jesus: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Perguntaram os ouvintes: quem então poderá salvar-se? Respondeu Jesus: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Pedro então disse: vê, nós abandonamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos declaro, ninguém há que tenha abandonado por amor do reino de Deus sua casa, sua mulher, seus irmãos, seus pais ou seus filhos, que não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Em seguida, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhe: eis que subimos a Jerusalém. Tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem será cumprido. Ele será entregue aos pagãos, hão de escarnecer dele, ultrajá-lo, desprezá-lo. Baterão nele com varas e o farão morrer, e ao terceiro dia ressurgirá. Mas eles nada disso compreendiam, e essas palavras eram-lhe um enigma, cujo sentido não podiam entender. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam-lhe: é Jesus de Nazaré que passa. Ele então exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxesse. Chegando ele perto, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isto, todo o povo deu glória a Deus.
Salmo 43, dos versículos 18 ao 27. E apesar de todos esses males que nos sobrevieram, não vos esquecemos nem traímos a vossa aliança. Nosso coração não se desviou de vós, nem nossos passos se apartaram de vossos caminhos, para que nos esmagueis no lugar da aflição e nos envolvais de trevas. Se houvéramos olvidado o nome de nosso Deus e estendido as mãos a um Deus estranho, porventura Deus não o teria percebido, Ele que conhece os segredos do coração? Mas por vossa causa somos entregues à morte todos os dias e tratados como ovelhas de matadouro. Acordai, Senhor, porque dormis. Despertai, não nos rejeiteis continuamente. Porque ocultais a vossa face e esqueceis nossas misérias e opressões? Nossa alma está prostrada até o pó, e colado no solo o nosso corpo. Levantai-vos em nosso socorro e livrai-nos pela vossa misericórdia. Provérbios capítulo 24, dos versículos 1 ao 6. Não invejes os maus, nem desejes estar com eles, porque seus corações maquinam a violência, e seus lábios só proclamam a iniquidade. É com sabedoria que se constrói a casa, pela prudência ela se consolida. Pela ciência enche-se o celeiro de todo bem, precioso e agradável. O sábio é um homem forte, o douto é cheio de vigor. É com a prudência que empreenderás a guerra, e a vitória depende de grande número de conselheiros. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.